Imagina só descobrir um segredo tão poderoso que o próprio autor descreve como um explosivo altamente perigoso. Pois é, esse é o tema de um livro de 1954, chamado TNT, que promete revelar uma força interior capaz, olha só, de virar o mundo de uma pessoa de pernas para o ar. Para a gente entender que força é essa, vamos começar com uma sensação que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente. Sabe aquela coisa de se sentir completamente travado, como se estivesse perdido num nevoeiro bem denso, sem a menor ideia de para onde ir? Então, o autor do livro, um cara chamado Claude Bristol, ele passou 30 anos da vida dele se sentindo exatamente assim. Imagina, 30 anos. Ele leu centenas de livros sobre sucesso, filosofia, psicologia, buscando desesperadamente por aquela coisa, sabe? O tal do grande segredo para conseguir o que queria na vida. Mas nada. A resposta simplesmente não vinha. E aí, como se não bastasse, veio a crise. O colapso financeiro lá dos anos 30 simplesmente destruiu tudo que ele tinha construído. Os sonhos dele, que olha, ele mesmo admitiu que estavam em bases meio frágeis, simplesmente desmoronaram. Tudo foi por água abaixo. Ele descreve essa fase da vida dele como estar de novo perdido nesse nevoeiro, um nevoeiro denso, sufocante mesmo. Para qualquer lado que ele olhava, parecia que alguma coisa estava desabando por dentro. O medo virou companhia constante e cada dia que nascia parecia trazer só mais uma promessa de sofrimento. O ponto de virada, o momento crucial, aconteceu numa noite de insônia. Eram 3:30 da manhã, sabe aquela hora da madrugada que tudo parece pior? Ele estava no fundo do poço, chegou a pensar em fugir, largar tudo para trás, abandonar as responsabilidades e, sei lá, simplesmente sumir. E foi bem ali, nesse momento de desespero total, que uma verdade muito simples, uma coisa que ele aprendeu lá na infância, apareceu na mente dele com uma clareza que, nossa, era quase ofuscante. O que é certo, é certo. Sempre foi certo e não tem como ser de outro jeito. Pronto. Esse foi o clique. Naquele exato instante, tudo mudou. O tal do nevoeiro sumiu. O medo desapareceu. E o segredo que ele passou 30 anos procurando do lado de fora finalmente se revelou dentro da própria mente dele. Tá, mas afinal, o que é esse tal de TNT? Bom, segundo o livro, é basicamente isso. A força explosiva que vem de uma imagem mental muito clara daquilo que se deseja. Isso combinado com uma fé, mas uma fé assim, inabalável de que é possível alcançar aquilo. Não é mágica, não é algo que vem de fora. É uma força que já está dentro da mente. E como é que se detona essa força? O livro descreve um processo de 2 passos. Bem simples. Primeiro passo, criar uma imagem mental super nítida. Pensa num quadro bem detalhado mesmo do que se quer alcançar. E o segundo passo, ter uma fé inabalável. É acreditar sem nenhuma sombra de dúvida nesse poder interno para fazer essa imagem virar realidade. Agora atenção, porque o livro faz um alerta crucial aqui. Essa força mental, ela é neutra. Pensa nela como uma ferramenta, sei lá, um martelo. Você pode usar para construir uma casa ou para destruir algo. Ela não é boa nem má em si. É uma verdadeira espada de 2 gumes, que já foi usada tanto pelos maiores heróis da história quanto também pelos piores vilões. E para ilustrar esse ponto, o livro mostra essa lista. De um lado, nomes como Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, do outro, Nero, Hitler. Olha, a ideia aqui não é, de forma alguma, comparar o que eles fizeram. A questão, segundo o autor, é que todos eles, cada um a seu modo, teriam dominado essa mesma força interior para conseguir uma influência e um poder gigantescos, só que com objetivos completamente opostos. E é exatamente por isso que vem o aviso talvez mais importante do livro todo. Nunca use este poder com propósitos egoístas. O autor insiste muito nisso. Usar essa força para prejudicar os outros, ou para um ganho puramente pessoal e egoísta, segundo ele, é um caminho certo para a autodestruição. No fim das contas, tudo se resume àquele princípio que a gente ouve desde sempre e que é o pilar dessa filosofia. A gente colhe o que a gente planta. Os pensamentos, as intenções, as ações que a gente projeta no mundo, é isso que, no final, volta para nós. Então, a reflexão que fica é a seguinte. Se essa força explosiva realmente existe dentro de cada pessoa, a grande questão não é se ela existe, mas sim como ela vai ser usada. O poder está aí, latente. Que tipo de explosão ele vai causar no mundo?